Fala, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Diego, sou professor de arte e, assim, para que a gente dê continuidade ao nosso conteúdo do livro didático, porque devemos lembrar que vocês não estão de férias, nós estamos em quarentena, certo? E que, portanto, vocês estão assistindo videoaulas, vocês estão respondendo atividades, vocês estão fazendo as atividades, ou seja, o ano letivo ainda, logicamente, vocês estão acompanhando o ano letivo, certo? Estamos ainda no início. E essa é uma maneira pelo qual eu peguei, na verdade, eu peguei com o professor Cleiton. Cleitão, muito obrigado aí pela dica, pela ideia, pela paciência por ter me passado o básico desse programa. E eu peguei com ela essa ideia exatamente para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Assim, turma, acima de tudo, perdoe-me o meu amadorismo. É a primeira vez em toda a minha vida, certo, que eu gravo uma videoaula, certo? Eu não tenho esse hábito, eu nunca sequer puxei um vídeo no YouTube, entendeu? Eu não tenho essa facilidade que vocês têm. No entanto, para tudo se tornar a primeira vez e para que vocês não se sintam prejudicados e a gente consiga continuar com o livro, eu vou falar para vocês, vou continuar com o que nós paramos até então, tá bom? E hoje, gente, vamos estudar a respeito do início do capítulo 5º, chamado Arte Ritual. Eu estou aqui com o livro, né? Ó, mostrando aqui exatamente para vocês, ó, Arte Ritual, tá certo? E, gente, esse negócio, essa questão de arte ritual é uma das, assim, um dos assuntos mais significativos e fantásticos que eu gosto de lecionar. Porque é na pré-história onde tudo começou. É na pré-história onde tudo se iniciou. Se a gente pensar pelo ponto de vista antropológico, histórico e sociológico, começou-se tudo na pré-história. Na pré-história, inclusive, já existia a questão da tecnologia, ou seja, sempre existiu tecnologia, certo? E o ser humano está aí até hoje para tentar modificar, para mudar, para aprimorar, para melhorar isso. Então, é algo muito interessante, gente, falar sobre isso. Eu me arrepio todinho, porque na pré-história é fantástico. É fantástico. Se a gente pensar de uma forma pejorativa, porque os humanos pareciam macacos. Sim, mas ali era o descobrimento de tudo. Ali na pré-história foi quando se descobriu muita coisa, certo? E quando a gente fala em pré-história, temos que lembrar de seguintes conceitos para que a gente não se esqueça. Primeiro, como vocês já devem saber, é chamado de pré-história porque é tudo aquilo que antecede a escrita. Tudo aquilo que vai anteceder ao surgimento da escrita é chamado de pré-história. É isso que eu quero que vocês saibam, é isso que eu quero que vocês percebam, certo? Tudo aquilo que antecede a escrita é chamado de pré-história. E se a gente pensar de uma forma muito limitada, superficial, grosso modo falando, a gente pode dividir como o paleolítico e o neolítico. O paleolítico ali da época da pedra lascada e o neolítico a questão de viver da terra. Vou explicar um pouquinho para vocês. O paleolítico é a época em que o ser humano vivia sobretudo somente da caça, certo? Eles tinham que caçar para sobreviver e eles eram nômades, eles não ficavam muito tempo no mesmo canto. Eles sempre ficavam indo de canto em canto, em canto em canto, para pegar o melhor clima, certo? E também a questão da abundância dos animais, já que eles viviam da própria caça. Então, é exatamente isso que eu quero que vocês percebam. Isso é chamado de paleolítico, certo? E passaram milhares ali, mas é chamado de paleolítico, tá bom? E tem o neolítico. O neolítico é quando é a época em que o ser humano deixou-se de ser nômade, eles passaram a ter residências fixas, certo? E eles passaram a cultivar da terra como sobrevivência. Então, é a partir daí que começa a surgir a questão da própria agricultura. A agricultura surge exatamente nesse período, tá certo? Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, é exatamente isso.
pensando de uma forma muito resumida, paleolítico e neolítico. Paleolítico, nômades e viver da caça. Neolítico, residências fixas e cuidar da própria terra, certo? E assim, por mais que esses seres humanos dessa época, eles não usavam a fala verbalizada, essa fala de idioma que a gente usa para se comunicar, por mais que não existisse isso, eles se comunicavam sim, através do próprio, do próprio corpo. Lembrando que nós não temos um corpo. Se a gente pensar do ponto de vista psicológico, biológico, fisiológico, por exemplo, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. É isso que eu quero que vocês percebam. Todos nós somos um corpo, tá bom? E esses humanos daquela época, eles usavam do seu próprio corpo, do seu resto do seu corpo, também com a questão da fala, mas não a fala verbalizada, para se comunicar. O ser humano dessa época usou-se desses artifícios. Tanto é que quando a gente fala surgimento de dança, teatro e música, se a gente pensar em teatro como representação, surgiu na pré-história. Como? Quando eles faziam seus rituais, quando eles incorporavam os animais que eles matavam, certo? Ou quando eles para se socializar, para contar o sucesso da caça, falava para o outro, eles imitavam os animais. Então o teatro surgiu a partir daí. A questão da representação dos próprios animais. Se a gente pensar a questão da música, que música é a arte da sonorização, através do próprio som, do próprio movimento do corpo. Eles usavam disso aqui para sobreviver. Eles usavam disso como sobrevivência. Portanto, a música também surgiu aí, na pré-história. E a questão da dança, os grandes rituais que eles faziam para homenagear seus próprios deuses. Que deuses eram esses? Tudo aquilo que estava visível ao olho nu deles. Tudo. Como, por exemplo, a questão do sol, a questão da lua, as estrelas, as nuvens. Tudo aquilo que era visível, eles consideravam como deuses. Eram crenças. Tudo isso eram crenças. Não é porque eles não tinham a questão, não tinha a escrita, não tinha a questão da fala, como a gente tem para sobreviver, para se comunicar, que eles não têm suas crenças. Eles têm suas crenças. Inclusive, quando alguém morria naquela época, certo? Havia todo um ritual para ter uma bela passagem da vida após da vida após a morte, uma grande passagem da vida para a morte. Os egípcios pegaram isso dos próprios povos pré-históricos. Para os egípcios, por exemplo, havia uma grande passagem, era uma grande transição da vida para a morte. É a mesma coisa quando a gente fala com relação à pré-história. É dessa mesma maneira, dessa mesma perspectiva, desse raciocínio que a gente tem. E eram civilizações, lógico, muitos entravam brigando entre si, mas enquanto hierarquia eram civilizações extremamente organizadas. Cada ser humano daquela época, eles tinham a sua, como é que eu posso dizer, a sua função. Por exemplo, eu mostro aqui para vocês essa imagem para mostrar para vocês que esse era assim, o ideal de beleza para os povos pré-históricos. O nome dessa escultura, que é considerada a primeira escultura esculpida ou a primeira escultura feita da história da humanidade, que chama-se a Vênus de Willendorf. Por que Willendorf? Porque é um local, certo? Que fica onde? Esqueci agora. Se eu não me engano, acho que é na Austrália, eu acho. Não vou procurar ver, mas eu acho que é lá na Austrália, certo? Em que eles fizeram isso como uma forma de homenagear a mulher. Esse era o retrato de beleza dessa época. Esse era o retrato que eles faziam, o retrato, a homenagem da mulher era exatamente dessa maneira, dessa perspectiva, porque a questão da fertilidade, a questão da procriação, porque a mulher naquela época ela tinha esse objetivo. Então, eles simbolizavam a mulher dentro dessa escultura com base nisso aí, desse simbolismo que mostra nessa própria escultura, certo? E foi dado como nome de Vênus de Willendorf, certo? Então, vocês percebem que a mulher ela tem um papel fundamental naquela sociedade da pré-história. Elas tinham uma função única, que era a função exatamente da procriação, da fertilidade.
E eles, os homens daquela época, usavam como esse mecanismo essa questão de que as mulheres eram, enquanto a mulher fértil, era exatamente dessa forma, como eu mostro para vocês nessa própria imagem, tá certo, gente? Então, isso é chamado, o nome dessa escultura é chamado da própria Vênus de Willendorf. Vale salientar, sobretudo, que a gente não deve se confundir com arte rupestre e pintura rupestre. Embora eles sejam sinônimos, mas têm suas diferenças. A arte rupestre é todo e qualquer tipo de manifestação que foi feita na época dos povos pré-históricos, manifestações artísticas. Por isso que ou são chamados de artes rupestres ou arte rupestre, certo? A pintura rupestre é exatamente o que a gente conhece, o ato de pintar nas paredes das cavernas. A pintura rupestre vai estar ligada com a arte rupestre, mas a arte rupestre ela tem uma abrangência maior, enquanto que a pintura vai fixar apenas na linguagem da própria pintura, tá certo, gente? Só para mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? E, na verdade, essa questão da pré-história ela é muito interessante falar sobre. É muito interessante falar sobre isso. Olha, gente, tá aparecendo um negócio aqui que é isso. Pera. Saiu. Enfim, como eu estava dizendo, porque acho que foi o livro que pegou aqui. Então, como eu estava dizendo, então, eram sociedades extremamente organizadas, tá certo, gente? Então, pensem que essa questão das linguagens que a gente conhece surgiram lá na própria pré-história. Então, a arquitetura surgiu lá, a música surgiu lá, o teatro surgiu lá, a dança surgiu lá. Tudo surgiu na própria pré-história. Interessante que eu já cheguei a falar isso para vocês uma vez, vou falar novamente. Para alguns historiadores, muitos têm dúvida quem chegou, quem veio, o que veio primeiro. Se veio a questão da pintura ou a questão da arquitetura. Muitos estudantes de arquitetura, por exemplo, eles têm uma dificuldade, eles têm não tem um consenso claro de dizer se a arquitetura também é uma forma de arte, porque a arquitetura também surgiu na pré-história. Ou seja, tudo isso são discussões acerca para mostrar para vocês o quanto que essa época, a pré-história, foi muito importante. E vocês sempre vão estudar isso, os professores de história vão sempre falar isso para vocês. Exatamente para vocês terem uma consciência o quanto que isso foi interessante para essa época, tá? E aqui, na verdade, a própria Vênus é para mostrar um pouco para vocês o quanto que a figura feminina naquela que era tão importante naquele momento, certo, gente? Aqui mostrando para vocês, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui isso aqui. Por que eles tinham o hábito de pintar as paredes? Eles usavam de diversos materiais, de gordura de animais, de sangue de animais, certo? Tudo isso eram formas que eles faziam para pintar as paredes. E por que eles faziam isso? Como uma espécie de registro. Era o calendário da época. Como não tinha número, como não tem escrita, eles usavam de desenhos. A pintura, se a gente pensar enquanto forma, pode ser considerada, acho que a primeira linguagem assim executada em alguma coisa, em algo, que nesse caso seria a parede. Então, a pintura ela estava muito, muito importante. Embora que se vocês me perguntarem, professor, na sua opinião, qual foi a arte que surgiu primeiro? Eu costumo dizer que todas as artes elas surgiram juntas. O teatro está atrelado à música, que consequentemente está atrelado à dança, à música, ao teatro, enfim, às diversas manifestações artísticas. Eu costumo dizer que elas estão atreladas. Eu sempre vou falar dessa forma. E aqui, nesse caso, é apenas para mostrar para vocês, certo, gente, que aqui era uma maneira organizacional. Eles matavam os animais. O ser humano sempre matou para sobreviver. Hoje em dia, até para quem é vegetariano, ele vai matar, na verdade, uma planta, um mato, se eu pensar da forma pejorativa, para a sobrevivência. E nesse caso não era diferente. O ser humano sempre matou para sobreviver. E os humanos daquela época, eles usavam isso como uma forma, como uma espécie de organização. Eles usavam isso como uma espécie de, como é que eu posso dizer,
Usava como uma forma de registrar o seu cotidiano. Era o calendário daquela época, certo? E aqui é para mostrar para vocês o quanto que eu acho essa imagem muito bonita. Aqui, outro exemplo de pintura rupestre, certo? Já que a pintura rupestre, quando a gente fala de pré-história, é o que é mais forte ali naquele período, certo? Aqui, ó, se vocês podem perceber, o que eles conseguiam fazer, conseguiam fazer de uma forma como se eles estivessem executando a ação, tá vendo? O braço levantado, ó, matando o animal, tá vendo? Vocês podem perceber, se a gente interpretar aqui a obra, vocês vão perceber o quanto aqui era um cenário de guerra daquela época, tá vendo? Podem perceber aqui, podem prestar atenção que isso aqui é tudo característica das pessoas, dos povos pré-históricos, para mostrar para eles mesmos o quanto que eles lutavam para a sobrevivência, tá vendo? Olha só que interessante, tá vendo aqui, ó? Olha só, gente, aqui, peraí, deixa isso aqui desaparecer, peraí, pronto. Olha só como isso aqui é bacana, ó. Olha só como isso aqui é legal, gente. Olha só, gente, aqui, ó. Ó o animal morto aqui, ó. Eles dois aqui no canto, ó. Outro aqui louvando, porque também tem os rituais, certo? Tem os próprios rituais. Então, com licença. Então, vocês conseguem perceber, gente, que isso aqui era totalmente o registro daquela época. Era exatamente dessa forma aqui, gente. E vocês podem perceber ó, que tudo isso, ó, eles conseguiam fazer todos os traços. Isso era característica muito importante daquela época. E tem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Ó, os arcos e flechas que também foram criados naquela época, tá vendo? Olha só que bacana. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, as cavernas. As cavernas que, na verdade, quando no período paleolítico, por exemplo, eles na verdade já estavam prontos, eles iam para lá. Já se adentravam dessas cavernas, certo? Então vocês podem perceber aqui, gente, que eles até manifestavam isso também nas próprias pinturas. A pintura, gente, ela sempre teve muito forte, sempre foi muito forte na sociedade, sempre foi muito forte na nossa vida, sempre foi muito intenso, e aqui também não é diferente. Bom, e aqui é considerado como o primeiro registro musical, o primeiro instrumento feito na história da humanidade, que foi também na pré-história, foi exatamente essa própria flauta aí. Certo? Que eles usavam como uma espécie de zarabatana na questão da caça, certo? Mas eles usavam isso para chamar os animais ou para espantar os animais e também usavam em seus rituais, certo? Se encontrar aqui algum vídeo, gente, que fale de ritual, vai ser muito interessante aqui. Mostrar para vocês rituais pré-históricos. Se eu conseguir encontrar aqui, não, só vai falar muito de animal, vai falar, não vai falar aqui. Mas depois você já uma pesquisada que eu queria mostrar para vocês, eu não consegui encontrar esse vídeo, como era exatamente essa questão a dança pré-histórica, já que a dança surgiu naquela época. As danças elas sempre vão estar atreladas, gente, sempre, sempre. E aqui, na verdade, a música foi considerada como é que eu posso dizer? O primeiro instrumento, certo? Que tinha uma finalidade, uma função, e depois que era a questão da caça, e acabou se passando para outra coisa, tá bom? E aqui é um exemplo claro desse, tá certo, gente? Então, deixa eu ver se eu tenho mais outra imagem para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Não, só para mostrar para vocês, gente, a própria questão da arquitetura, que isso também é uma obra pré-histórica, certo? O quanto que o humano naquela época levou milhares e milhares de anos para erguer tudo isso e para chegar a esse resultado que é hoje. Logicamente que se a gente pensar numa situação como um todo, não era assim, com o tempo foi se
deflagrando. No entanto, se a gente pensar na complexidade, isso para a época a gente estava muito à frente. E o ser humano, por mais que eles não tivessem a questão da escrita ou a questão do cálculo matemático, mas eles tinham da força e conseguiu erguer muitas coisas. E foi assim que a humanidade sobreviveu por muitos anos. Tá certo, gente? Então, na próxima aula, espero que seja presencial, certo? Se não for, aí eu não sei. A gente vai continuar fazendo por aqui, tá bom? Mas é só para mostrar para vocês a questão da unidade 5, que se chama arte ritual. E na próxima aula eu dou continuidade, tá bom, gente? Então é isso. Até a próxima. Um bom final de semana, bons estudos e qualquer coisa, deixa uma mensagenzinha aí lá no YouTube ou um direct, que a gente vai se articulando e a gente vai conseguir procurar a melhor maneira, tá certo, gente? Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima.